Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Gosling, eu sou artista plástico e visual. Estamos aqui no Fama Museu, em Itu, no interior de São Paulo, com a exposição A Verdade sobre a Nostalgia, com a curadoria do Von Joese. E ela vai até dia 29 de setembro, iniciou em 29 de junho. O meu trabalho retrata brasilidade, memória afetiva e, é claro, muita nostalgia. Então, minha pesquisa é muito embasada nos elementos e nas coisas dos anos 80, 90 e 2000. Eu sou um artista muito multimídia, então trabalho com telas com giz de lousa, trabalho com serigrafia, fotografia e escultura. Então acabo trafegando em vários tipos de suporte, vários tipos de técnicas, digamos assim. Mas a que eu tenho mais estudado ultimamente e me aprofundado é a série com os gizes de lousa. Eu tenho tanto eles em telas quanto objetos tridimensionais e também tenho eles de uma forma que eu acabo esculpindo os gizes, depois molhando e trabalhando, seja em cores diversas ou somente em branco, tanto em tela quanto em objetos, conforme eu falei, tridimensionais, como carteiras escolares dessa época, né, dos anos 80 e 90, e também telas, só que ao invés de ser a tela de algodão, na própria madeira. Então, vamos para minha sala, na sala 5. Esse vídeo tem o objetivo de proporcionar uma visita guiada, uma experiência, justamente para as pessoas que não vão poder ter acesso e visitar a exposição. A sala 5, que é uma sala na parte de cima aqui do museu. O Museu Fama é uma antiga indústria têxtil, né, atualmente desativada. Depois é até legal aqui mostrar um pouco dos restaurantes que a gente tem. Os restaurantes, tem um estúdio de cobra para lá, ali é a entrada, deixa eu mostrar para vocês. Ali é a entrada, aqui a recepção. Vamos passar na lojinha, fazer o trajeto do caminho aqui das pedras, onde as pessoas fazem o tour aqui oficial. Essa é a Fernanda. Dá um olho aí. O meu livro, inclusive, eu estou lançando junto com a exposição, está aqui à venda. Passando aqui numa das salas principais do acervo do museu, que, se me for a memória, eu vou da Libélula, com a curadoria do Marcos Amaro, inclusive. Aqui se parte a museologia, onde fica parte do acervo com as obras do museu. Sala 5, onde está rolando a exposição. Bom, a exposição ela retrata boa parte da minha produção dos últimos 5 anos, com as obras do giz e também outras obras como objetos, fotografias e serigrafias. Eu começo por aqui, que é uma obra que mostra muito o processo de como eu faço o trabalho com giz. Então, o que dá para perceber é que aqui eu utilizo, né? São os mesmos gizes, só que com pouca cola e também o tempo de tirar. E desse jeito fica uma forma
com pouca materialidade, com pouco giz, cola, etc. e tal. E quando eu coloco mais materialidade, mais cola, e tiro antes de secar um tempo X, ele mostra e traz outra textura, outras cores, né? Cores mais fortes. Então, essa obra não está aqui à toa, ela está justamente porque traz um pouco do processo do giz. Aí temos essa outra obra, que uma das coisas interessantes do giz é trazer essa coisa inesperada, né? Então, quando eu estava arrancando aqui os giz, esculpindo, acabou saindo boa parte disso. E acho que isso é uma coisa muito legal, que quando eu trabalho com o giz, ele acaba proporcionando, né? Essas surpresas. Então, aqui é giz branco, tingido de laranja com um pó de tecido, e aí chegamos nesse resultado. Essa outra obra é uma obra que foi onde tudo começou, onde eu fiz o primeiro teste com os gizes, né? Um formato bem pequeno, e normalmente quando a gente faz teste a gente utiliza formatos menores, e tenho muito carinho por ela, tanto é que eu coloquei aqui acervo do artista, porque é aquela obra que a gente, enfim, o artista acaba guardando por ter registrado um certo momento importante da série, da carreira, enfim. Aqui temos duas obras, 1,20 por 1 metro, essa também com gizes esculpidos. Aqui 80 por 60 centímetros, branca, aqui com tinta e alguns fragmentos de outros gizes. Então o que eu comecei a perceber também? Que quando eu faço esse trabalho de esculpir os gizes, que eu utilizo formão, utilizo algumas ferramentas, acaba tendo muita sobra de material. E aí comecei a reutilizar essas sobras em outras obras, né, como uma forma de ter aí um destino nobre e interessante, e evitar um pouco de desperdício. Aqui são as cabeças de gado, né, então elas trazem chocolates no pescoço dos gados, que eu tirei o chocolate e coloquei cerâmica, e coloquei esse adereço aqui, essa coisa meio kit, meio não, bastante, né, pop, que é tinta óleo na sobrancelha aí, né, dos gados, e que me remete muito à infância, quando meu pai ia para o centro da cidade de São Paulo trabalhar e trazia de lá caixas de chocolate, e eram chocolates como estes, que inclusive estão até hoje aí no mercado, e que eu tenho essa nostalgia, que eu tenho essa lembrança dessa memória afetiva. Aqui o lolo, aquele é um gado de uma raça meio vira-lata. Essa é uma raça indiana chamada Gir, G-I-R, um chocolate lolo e o tinta óleo laranja. E essa é um boi Nelore com o clássico chocolate bis. E o processo é feito com taxidermia, que é como se fosse empalhar, né, o animal. Temos aqui uma instalação, que é uma obra com os palitos de fósforo, que é uma tiragem. E a ideia um pouco é a caixa se desconstruindo e os palitos caindo até o chão, né? Aqui é um acrílico dourado e aqui papel craft prensado, né? Então, por que o fósforo, a caixa de fósforo, o fósforo? Também pela brasilidade, também pela brincadeira do boteco, de você colocar, né, aqueles 3 palitos e com calor o de cima salta, que é a próxima obra aqui, inclusive, que é uma fotografia. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o fogo aqui e com o calor o de cima pulou. Essa brincadeira é uma brincadeira muito clássica de boteco. Essa é uma tiragem de 6, está no Museu da Fotografia, a PA dessa obra.
e que, de novo, retrata toda essa brasilidade, toda essa nostalgia e com os dizeres que eu refiz aqui, coloquei em inglês, né, e fiz a brincadeira aí do like my fire, coloquei like my power, e o potência, que não é nada sem controle, também foi outra interferência que eu fiz nessa obra. Aqui as serigrafias de artistas que eu me identifico, chamada Memórias Impressas. Por fim, aqui, para terminar a exposição, depois só temos as obras de chão, que a gente vai mostrar para vocês também. São as orbes, que são aquelas bolinhas que a gente compra em banca, coloca na água e elas crescem. E meus filhos estavam brincando com isso. Meus filhos são pequenos, na época menores, né? Mas hoje 15 e 12 anos, na época eles tinham 10 e 6 anos, enfim, e eu via como elas se comportavam ali de uma forma harmoniosa, bonita na água, e fiz fotografias delas. E o reflexo da câmera apareceu essas formas. Então, aqui separei por cor, né, as bolinhas. Então também uma tiragem de 6, aqui é acrílico. É acrílico também nas laterais, então o que parece que é a continuação da foto é o reflexo da fotografia. Então, conforme você olha, vai aparecer um determinado pedaço da fotografia, digamos assim. 80 por 60 por 8 centímetros de espessura. Aqui o texto curatorial do Joe Boese. Aqui os apoios de algumas empresas que nos ajudaram, né? A Starrett, a Turbo Labs, que é uma agência de internet e comunicação digital, a Nata Galeria, que está me representando, de arte contemporânea, o Jornal de Itu, a Print, que fez a impressão dos livros, e obviamente ao Fama Museu. E aqui mostrar um pouquinho de longe, para não ficar tão extenso o tour aí, as obras de chão, né? Então aqui as lentes, que eu trago a ideia de ser uma releitura de uma amarelinha, as bolinhas de gude e os peões para as pessoas interagirem, então são obras interativas, a carteira escolar colorida no centro, 2 skates, um branco e um long, skate long colorido, e 2 mini carteiras escolar, também antiga, de madeira, uma que eu cubro com giz branco e desconstruo, né, arrancando os gizes, e a outra que eu permaneci com ela perfeita, com os gizes extremamente bem colocados e colados e tudo mais. Então é isso, para quem tiver a oportunidade de vir, venham até 29 de setembro de 2024. E quem não tiver, acho que conseguiu sentir um pouquinho do que está sendo aqui a verdade sobre a nostalgia. Muito obrigado.